escola é um lugar onde a democratização do saber é possível, através da construção do conhecimento em um processo pedagógico mútuo e humano, considerando as potencialidades e limitações dos alunos, visando o seu pleno desenvolvimento intelectual. É um espaço social, onde é desenvolvida a constituição de uma consciência cidadã com o objetivo de formar alunos capazes de pensar criticamente e ter autonomia para tomar decisões e vencer por meio da autorrealização. Contudo, dentro desta mesma escola, também se manifesta uma realidade que a cada dia vem chamando a atenção da sociedade e da mídia, e vem exigindo da escola o desenvolvimento de estratégias pedagógicas para superá-la, às vezes sem sucesso. Trata-se da violência no contexto escolar. A violência nas escolas não é um fenômeno novo, mas nos últimos tempos, os envolvidos são cada vez mais jovens e as ocorrências têm assumido proporções que deixam a escola sem saber quais medidas tomar para lidar com o problema. Muitas vezes a criança já vem violenta por conta de alguma questão ou principalmente pela forma como ela encara a questão dos conflitos. E aí na escola, a partir de uma coisa que poderia ser resolvida de uma maneira muito mais tranquila, gera uma violência, gera um desconforto para todo mundo e aí a escola precisa saber lidar com essas coisas para que essa violência não tome assim uma grandeza fora daquilo que já é normal, né? Fora daquilo que faz parte do crescimento das crianças. Hoje nós temos 97% das crianças em idade escolar dentro das escolas. Então a escola recebe hoje todas as crianças. Mas quando você recebe todas, você recebe também todos os problemas sociais que nós temos na sociedade hoje. Nós temos os problemas principalmente com drogas, mas nós temos os problemas de alunos que têm risco, né, que sofrem em casa com maus tratos, né, com abuso sexual. A gente tem de tudo na escola. Então as coisas aparecem mesmo dentro da escola e é ali que ele vai extravasar. Muito se discute sobre o papel da escola em uma sociedade, onde a crise de valores éticos, desigualdade social e esvaziamento da autoridade dos pais se estabelecem como realidade de muitas crianças e adolescentes. Tanto a família e a escola representam dois espaços fundamentais para o processo de socialização de uma criança ou de um adolescente. O educador, ele funciona como um elo entre a educação que a criança recebe no seio da sua família e a educação que lhe é ofertada no espaço escolar. Nós compreendemos o seguinte, que neste processo o peso das duas instâncias é igual. Tanto a educação que é oferecida na casa pela família e tanto a educação que é oferecida na escola vão contribuir significativamente para o processo de desenvolvimento intelectual, social, biopsicossocial desta criança e vão refletir nos processos de ensino-aprendizagem que se dão a médio prazo, quando ele já é um adolescente e está no ensino médio. Muitas vezes estes fatores tornam-se determinantes na manifestação de condutas de indisciplina e atitudes agressivas e que acabam por aumentar as estatísticas de violência dentro das escolas, que agrava o envolvimento de crianças e adolescentes em conflito com a lei. Pô, Lucas, isso é hora de chegar, a aula já tá acabando, pô. Pega esse jogo, joga pra cá. Tinha que ser. Além de chegar atrasado, já chega perturbando, não sei nem por que veio. Cala a boca. Professor! Lucas, tira o pé daí, por favor. Acabou de chegar, já tá causando. Dá um tempo, tá? Por favor. Vamos parar com isso, vocês dois? Para, Seu imbecil! Qual é o papel da escola nestas situações? Como a escola deve agir? Para ajudar a escola a responder a estas perguntas, é que foi criada há 3 anos a Força Tarefa. A união do Ministério Público do Estado de São Paulo, por meio do inquérito civil, viabilizou o programa Parceria para a Construção de uma Cultura de Paz, que objetiva o fortalecimento da rede de proteção à criança e ao adolescente de São Bernardo do Campo.
Este programa foi viabilizado através de um acordo feito entre o Ministério Público e todos os parceiros atuantes na infância e juventude de São Bernardo do Campo. Dentre eles, as secretarias do Poder Público Municipal, a Secretaria Estadual de Educação, através da Diretoria de Ensino, e vários outros órgãos do setor privado, universidades, organizações da sociedade civil. E o Ministério Público apresentou, primeiramente, um projeto a estes órgãos que, por unanimidade, aceitaram executá-lo, aperfeiçoaram o programa e passamos, então, a partir de agosto de 2007, executar num trabalho em parceria, mediante comprometimento e responsabilidade. O objetivo primordial deste programa é a redução, no mínimo, em 40%, da prática de atos infracionais de pequeno potencial ofensivo por alunos, criança ou adolescente, no âmbito escolar. E temos uma meta a seguir em relação a esse objetivo. O prazo, ele já foi estipulado, iniciou em 10 de agosto de 2007 e vai ter seu término em dezembro de 2011. E nesse prazo precisamos alcançar esse objetivo que vem sendo embasado na prática de diversas atividades. E dentre as principais, o fortalecimento da rede de atendimento do município para prestar o devido acompanhamento ao aluno e a busca das causas que originaram a prática do ato infracional pelo aluno. E eu quero também deixar aqui consignado aos queridos profissionais de educação que vocês não estão sozinhos. Nós, parceiros, estamos juntos nesta luta e vamos conseguir o nosso objetivo. Durante anos, o programa ajudou a construir uma parceria entre a escola e as redes de atendimento do Sistema de Garantia de Direitos das Crianças e Adolescentes, lançando um olhar diferenciado sobre a questão da violência escolar, promovendo ações efetivas, assim como propondo uma reflexão para o melhor entendimento destas ocorrências. A criança deu algum problema, a gente vai tentar trabalhar dentro da escola, pedagogicamente, o problema da criança. Agora, se a gente vê que o problema dela precisa de outras ajudas, a gente recorre à rede de atendimento, que é a Força Tarefa. Então, o projeto que nós temos hoje, Força Tarefa, com o Ministério Público, ele veio para ajudar. E a gente precisa dessa ajuda, porque como houve toda essa mudança social dentro da escola, a gente precisa de ajudas para poder lidar com esse novo aluno que a gente está recebendo. As famílias das crianças e dos adolescentes que se envolverem em alguma situação de violência na escola foram encaminhadas para centros de atendimento à família e passamos a atendê-los através do atendimento com a rede familiar, grupos de adolescentes e grupo de famílias. Realizamos também encaminhamentos para a rede de serviço municipal, como saúde, esporte e oficinas socioeducativas. Em relação à saúde, algumas crianças e adolescentes foram necessário o encaminhamento para o CAPS, Centro de Atendimento Psicossocial, Álcool e Drogas, e outros, o Centro de Atendimento Psicossocial Infantil, para atendimento psicológico ou psiquiátrico. Iniciativas como o programa Parceria na Construção de uma Cultura de Paz no Ambiente Escolar promovem apoio e esclarecimentos às escolas em situação de violência. Com conhecimento e informação, o coletivo escolar assume o seu papel na busca de soluções adequadas e os encaminhamentos corretos para cada caso de violência vivenciado no ambiente escolar. O papel da escola, em primeiro lugar, é educar as novas gerações. Isso vem desde as comunidades indígenas. Então, numa sociedade moderna como a nossa, em primeiro lugar,
educar, construir conhecimento, porque nós vivemos uma sociedade democrática. Isso significa que o professor, no seu papel de autoridade docente, porque a autoridade é dele, e uma autoridade na sociedade democrática se dá com envolvimento, encorajamento, não é? Disposição para o outro, buscando parceiros para a escola, não é? Investindo na escola enquanto espaço público coletivo, que nós vamos atenuar as situações de conflitos que estão na sociedade. Antes de jogar para o outro a responsabilidade, é preciso até trazer o Ministério Público, trazer outras esferas para dentro da escola para apoiar as suas funções. Mas cabe, em primeiro lugar, a direção, coordenação, professores, trabalhar coletivamente, né, os conflitos, estudar cada caso, levantar os contextos para que se pense uma nova forma de aula que tenha a ver com o cotidiano. Paulo Freire sempre dizia, cabe à escola anunciar novos projetos e denunciar as crises dos atuais. Como saber o que fazer? O primeiro passo é entender e saber diferenciar os tipos de ocorrências para encaminhamento das providências necessárias, o acionamento dos órgãos corretos e a solução de cada tipo de problema. Quando a gente pega a Constituição Federal, lá no artigo 227, que traça todas as diretrizes para a criança e adolescente, lá não diz muita coisa a respeito de ato de disciplina, violência, coisa parecida. Quando você pega o capítulo do direito à educação no Estatuto da Criança e Adolescente, também não há uma referência expressa à questão da indisciplina. Mas há uma referência expressa, tanto na Constituição, como na LDB e como no Estatuto da Criança e Adolescente, quanto aos objetivos da educação. E um dos objetivos da educação é o preparo para o exercício da cidadania. E se a educação prepara o jovem para ser cidadão, esse jovem tem que ter ciência dos seus direitos e dos seus deveres. E é exatamente nessa questão que entra esse problema do ato infracional e do ato de indisciplina, porque ele tem muito a ver com o desrespeito, com o não cumprimento dos seus deveres. Vai, Maciel, já deu. Entra logo. Não quero sair daqui, eu vou ficar aqui mesmo. Não tô fazendo nada de errado, só tô encostado. Não tem jeito. Empacou. Eu já tentei de tudo. Vamos lá conversar e você me conta por que não quer entrar. Eu não preciso ir lá. Eu não quero entrar porque eu não aguento mais essa professora chata, você é chata, essa escola é chata. Eu não aguento mais. A indisciplina, ela se apresenta no contexto escolar exatamente quando o aluno não cumpre aquelas obrigações atinentes ao ambiente escolar. Aquilo que está previsto no regimento escolar. Na verdade, não precisa estar previsto numa lei. O próprio regimento escolar é a norma que regulamenta toda a vida do aluno dentro da escola. E quando ele ou não conhece essa norma desse regimento escolar, ou ele conhecendo, ele desrespeita esse regimento escolar, a gente está em frente a um ato de indisciplina. O ato de indisciplina é de competência da escola. A escola que vai avaliar e vai tomar as medidas necessárias previstas no regimento escolar para aquela conduta, aquele ato. Você é um lixo, professor. Sua aula não presta. Você vai mudar essa nota aqui agora. A nota vai ser essa mesmo. Você não estuda, fica bagunçando na hora da aula. Vai tomar bomba, moleque. E olha, senta aí agora. Você é um idiota. Não vou sentar não, você não manda em mim. Pode mudar a nota da minha prova agora. Você está doido, rapaz? Olha como você fala comigo. Você me respeita, tá ouvindo? Você é um pirralho e ainda quer me ameaçar? Sai já da sala agora. Vai já pra diretoria. E a nota vai ser essa mesmo. E acabou, tá ouvindo? Acabou? Acabou, caramba! O ato infracional, diferentemente do ato de disciplina, a lei já estabelece o que vem a ser. Então, quando a gente pega o Estatuto da Criança e Adolescente, lá no artigo 103, ele diz lá, considera-se atos infracionais aquela conduta tipificada ou caracterizada como crime ou contravenção penal.
Então, toda aquela conduta que está prevista no Código Penal ou que está prevista em leis esparsas, né, como crimes, caracteriza um ato infracional. Vamos dar o exemplo de criança de 0 a 12 anos que está numa escola e pratica um ato infracional. Tá? Qual é a consequência desse ato para ela? Se ela faz um furto de um lápis, se ela briga com um colega e pratica uma lesão corporal, se ela danifica a escola e pratica um crime de dano, se ela entra armada dentro da escola. Essa criança, ela não há necessidade nenhuma de levar esse fato ao conhecimento da autoridade policial. Quando o ato infracional é praticado por criança, a competência é exclusiva do Conselho Tutelar. Agora, e se for adolescente, de 12 a 18 anos, que cometa um ato infracional, um crime ou uma contravenção penal? Aí não, aí a situação muda. Os atos infracionais, pela sua natureza, eles podem ser divididos da seguinte forma. Nós temos os atos infracionais de pequeno potencial ofensivo, que são aqueles de natureza leve, como, por exemplo, lesão corporal de natureza leve, o dano, a ameaça, a calúnia, difamação, injúria, a pichação, o uso de drogas. E, neste caso, a escola pode acionar o fluxo que foi preparado pelo programa, ou seja, encaminhar o aluno à SEDESC, que é a Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania. Temos, em segundo lugar, os atos infracionais de natureza média, como, por exemplo, o furto, a receptação, o ato obsceno, o desacato, o estelionato. E, nestes casos, a escola vai, além de comparecer na delegacia de polícia para que seja lavrado um boletim de ocorrência, fazer o encaminhamento deste aluno também através do fluxo à Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, da mesma forma em relação aos atos de pequeno potencial ofensivo. Em terceiro lugar, os atos infracionais de natureza grave. Como exemplo, podemos dar como exemplo o roubo, o tráfico de entorpecentes, o sequestro. E neste último caso, se houver flagrante, o adolescente vai ser encaminhado à delegacia de polícia, onde vai ser lavrado um auto de apreensão do adolescente e ele vai ser encaminhado à Promotoria de Justiça da Infância para ser tomadas as medidas legais cabíveis. Com a clareza do que é um ato infracional e ato indisciplinar, a escola viabiliza o encaminhamento do aluno para a rede de atendimento do município. Outros esclarecimentos sobre os fluxos e encaminhamentos, a distinção mais detalhada dos atos infracionais e indisciplinares, assim como informações fundamentais podem ser encontradas no caderno facilitador Uma Nova Aquarela. O caderno ele foi composto de forma coletiva por todos os atores em São Bernardo do Campo, que a partir do ano de 2007 se reúnem com regularidade para discutir como é que nós podemos enfrentar esse fenômeno nas escolas. Então, buscando aí ações e intervenções alternativas e alterativas a esse fenômeno, principalmente permeados por aquilo que a gente chama de culturas da paz e superação das situações de violências na escola. São 15 mil volumes que serão disponibilizados para que qualquer escola também, mesmo que não seja pública, possa acessar esse material, porque ele tem todo um corpo de discussão teórica sobre o fenômeno, mas também a ilustração do caso de São Bernardo do Campo, tem possibilidades das pessoas dialogarem, iniciar esse processo de reflexão. As situações de violência escolar são um grande desafio para as escolas, mas não é preciso enfrentá-las sozinhos. Programas como Parceria na Construção de uma Cultura de Paz no âmbito escolar se constituem como apoio para que situações de violência dentro das escolas possam ser prevenidas, considerando que crianças e adolescentes são pessoas em desenvolvimento e sujeitos de direito. Portanto, é com o vínculo pedagógico, diálogo e respeito mútuo que a escola se faz mais humana e acolhedora.